Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Então, 19h30, tá? Vou iniciar a aula, então. Vou partilhar a tela aqui para a gente continuar de onde a gente tinha parado na última aula. Eu imagino que agora vocês já estejam vendo já estão vendo aqui a tela? Sim, professor. Ah, ótimo. Obrigado, viu? Na última aula, então, no final dela, a gente começou a falar sobre retas, tá bom? Mas retas no sentido de estudar elas no espaço. Então, nós vamos continuar. Só para refrescar a memória, então a gente estava falando... Professor, Oi. eu não estou vendo o quadro, não. Não estão vendo o quadro? Não, eu não. Eu estou sim. Tá vendo? Sim. Não é no seu aparelho, não? Peraí. Experimenta, às vezes, sair e entrar de novo, se for o caso. Mas é porque tem gente Ah, vendo agora e sim. dizendo para mim que eu estou apresentando. Agora sim. Tá ótimo. Beleza. Então, na última aula a gente falou, e eu fiquei de dar um exemplo, eu vou só recordar o que era. A gente começou aqui, falando sobre o que era a equação vetorial de uma reta, né? Então, a gente viu que se a gente tivesse um ponto, sei lá, um ponto A um ponto, nós chamamos esse ponto então de x1, yz1, aqui uma vírgula, e V um vetor que nós denominamos o vetor diretor da reta, de coordenadas A, B e C. Então, a gente consegue determinar a equação da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, ok? A reta que passa por A e tem a direção do vetor V, a gente viu que ela poderia ser descrita da seguinte maneira. Então, assim, todos os pontos dessa reta, então, eu vou dizer que um ponto P, x, y, z, pertence a essa reta, ok? Então, P pertence à retinha R, se e somente se as coordenadas dele satisfizerem a seguinte relação, que é o que a gente chama de equação vetorial da reta. Isso foi o finalzinho da aula passada. Então, foi assim, x1, y1, z1, mais t vezes A, B, C. Então, é a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, ok? A gente ilustrou isso... Opa, desculpa. A gente ilustrou isso... Era para ter printado, ele copiou aqui da calculadora. Só um minutinho. A gente printou isso, ilustrou isso com o seguinte desenho, que eu vou colar ele aqui para não precisar... Ué, não está copiando? Só um minutinho. O seguinte desenho que eu vou colocar aqui para a gente agora. Agora foi. Ok? Então, a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, ok? Então, é a reta de R. Todo ponto P que está sobre essa reta, as coordenadas x, y e z dele, então suas coordenadas, têm que satisfazer a seguinte relação. Isso é o que a gente chama de equação vetorial da reta. Então, esse foi o finalzinho da aula passada. Então, lembrando, esse vetorzinho V nós chamamos o vetor diretor, ok? E o T é um parâmetro, ou seja, para cada lugar que esse ponto P estiver, você tem um T que representa ele, ok? E aí a gente ficou então de ver um exemplo de como achar a equação vetorial de uma reta, para depois falar dos outros tipos de equações que a gente tem para a reta, que esta não é a única, mas em essência elas representam a mesma reta, tá bom? Então, uma reta pode ser descrita por várias equações. Então, o que ficou então para retomar na aula de hoje era fazer um exemplo.
o exemplo que eu tinha deixado para vocês pensarem era o seguinte. Nós queremos, então, qual é a equação vetorial? Ok, então, nossa pergunta é qual é a equação vetorial da reta R que passa pelo ponto A, ok? Então, R passa pelo ponto A. Qual é o ponto A? Tem coordenadas, então, 1, menos 1 e 4, e tem a direção do vetor V, que tem coordenadas 2, 3 e 2, ok? Então, a reta que passa por A e tem a direção do vetor V, possui suas equações vetoriais, ou equação vetorial, descrita da seguinte maneira. Então, a gente diz que qualquer ponto lá tem que satisfazer a seguinte relação. O vetor A, então, 1 menos 1, 4, mais t vezes 2, 3, 2. Pronto, ok? Esta é a equação vetorial da reta. É claro que a gente pode escrever assim ainda, se quiser. Ó, x, y, z é 1 mais 2t, menos 1 mais 3t. Observe que eu só multipliquei o t por todo mundo aqui, né? E estou somando coordenada a coordenada. 4 mais 2t. Okay? Esse t é um parâmetro qualquer. Então, o que o t diz para a gente? Para cada valor dele, você tem um ponto diferente na reta. Então, só para ficar claro, olha só. A reta tem que passar pelo ponto A, né? Então, o A está na reta. Se o t for zero, a gente vai obter o próprio ponto A. Só a título de curiosidade, quem é o x, y e z, ok? Então, é 1 mais 2 vezes 0, menos 1 mais 3 vezes 0, 4 mais 2 vezes 0, ok? Então, 1, menos 1 e 4. Essa informaçãozinha não é muito útil para a gente, por quê? Porque se a reta passa pelo ponto A, é claro que o ponto A tem que pertencer à reta, né? Okay? Mas ela descreve um outro. Então, por exemplo, se a gente colocasse um valor aleatório aqui, digamos, botasse t igual a 2. Então, nós saberíamos qual outro ponto pertence a essa reta. Então, x, y, z é 1 mais, então, 2t, 2 vezes 2, menos 1 mais 3t, 4 mais 2t. Vou escrever aqui embaixo, senão fica muito extenso. Então, 4 mais 1, 5. 6 menos 1, 5. 4 mais 4, 8. Então, esse ponto, digamos, o ponto P, ele pertence à reta. Ele é um desses... Vou voltar aqui ao desenho. Ele é um desses pontos que estão aqui sobre a reta, tá bom? E aí você consegue escrever qualquer... Porque, assim, se você conhece as coordenadas do ponto P, você consegue dizer quem é o ponto, certo? Então, você consegue escrever todos os pontos que estão sobre a reta. O que ele está dizendo é que quando o T é zero, você tem justamente o A. E se o T não for zero, você tem outros pontos diferentes do A. Você tem todos os pontos que estão sobre essa retinha aqui, ok? Então, a gente consegue descrever pontos através dessa maneira, ok? Uma observação é que esta, olha só, esta não é a única equação vetorial da reta, ok? Porque, assim, lembra, a gente está falando que tem a direção do vetor V, né? A reta que passa por A e tem a direção do vetor V. Lembra que se a gente pegar qualquer múltiplo de V, então se eu escolhesse U sendo, sei lá, alfa vezes V, onde esse alfa é o número real, por exemplo, 2V, 3V, 5V, menos 2V, ainda assim a gente descreveria a mesma reta, ok? Então uma reta tem uma infinidade de representações, ok? Depois eu aproveito lá no final e faço só uma apresentação no GeoGebra, senão eu fico indo e voltando, aí vira bagunça. Mas então essa observação é importante. A equação que descreve uma reta não é única, tá bom? Vamos pôr um nome nessa equação. Então, seguindo a numeração da aula passada, então esta aqui seria a nossa equação 4, tá bom? Na aula passada a gente viu 1, 2 e 3, então hoje, então, a equação 4. Essa equação 4, vou até circular ela de vermelho, tá bom? Okay? A equação 4 não é a única equação vetorial de R, ok? Lembrando que em R, R é a reta que passa pelo ponto A, só voltar um pouquinho, passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, ok? Na verdade, então, como eu falei, então existe, na verdade, infinitas
equações que descrevem que descrevam, fica melhor, descrevam a reta R. Okay? Por que isso? Então, a gente tem algumas opções de você montar. Olha só, vou só trazer para cá para o desenho que fica melhor. Uma delas, igual eu falei assim, qualquer vetor que tenha direção de V e passe pelo ponto A vai descrever a mesma reta. Okay? A outra é, se ao invés do ponto A eu tivesse pegado um ponto B sobre essa reta, digamos, vou pintar aqui de verde, um ponto B, um ponto, sei lá, C, o próprio ponto P, qualquer outro ponto, um ponto D, não importa quem seja o ponto, a gente tem uma infinidade de pontos para escolher aqui, ok? Então a gente consegue representar essa reta de várias maneiras diferentes, tá bom? Então, que descrevam a reta. Por que isso? Então, basta tomar outro ponto de R, outro ponto de R, colocar assim, diferente de A, okay? Ou qualquer outro vetor não nulo que seja múltiplo de V. Ok? Então, assim, só para dar um exemplo, tá? Então, exemplo. Olha só, a nossa reta lá original era o seguinte, né? Era a reta, então, que 1 mais 2t, menos 1 mais 3t e 4 mais 2t. Mais 2t. O que ele está falando? Que esta reta, então, esta equação não é a única que descreve ela. Então, por exemplo, se ao invés do ponto, porque o ponto dado, olha só, foi 1 menos 1 e 4. Se ao invés desse ponto fosse dado para a gente aqui, ó, o 5, 5, 8, que foi um ponto que a gente achou, ok? Ainda assim a gente ia descrever a mesma reta. Então, esta reta R, ela é descrita, então, num primeiro momento por essa equação, mas a mesma reta pode ser descrita pelo seguinte, ó, o ponto 5, 5, 8, e tem a direção do vetor V. O vetor V tem coordenadas 2, 3 e 2. Esta reta, na verdade, não é que esta reta é esta. As duas são a mesma reta representadas de maneira diferente, ok? E aí a observação ainda fala o seguinte, no lugar desse 2, 3, 2, você poderia pegar quem? Qualquer múltiplo dele que não fosse múltiplo por zero, né? Senão você estraga, você não teria uma reta, você teria só um ponto, tá? Então, só para dar outro exemplo, então olha só, x, y, z, vou manter o 5, 5, 8, e vou multiplicar por 2, por exemplo. Então, t vezes 4, 6, 4. A reta que está escrito de rosa, esta segunda que eu escrevi de amarelo e a primeira, na verdade, são a mesma reta, ok? Representadas de maneira diferente. E aí, essa maneira de representar, claro, fica... tem uma infinidade, porque eu posso pegar qualquer outro ponto da reta. Como é que eu descubro outros pontos da reta? Basta a gente substituir o parâmetro dado inicialmente, ok? Então, aqui a gente trocou por 2, mas se eu tivesse trocado por 3, eu teria um outro ponto da reta. Se eu tivesse trocado por 4, um terceiro ponto, e assim sucessivamente. Ok? E a mesma coisa por múltiplo, ok? Mas o que a gente pode entender é que esta, assim, é a mais simples que a gente pode obter uma vez que foi dada, né? Foi dado o ponto inicial e o vetor inicial. Então, isso é o suficiente para descrever a reta para a gente, tá bom? Isso que a gente precisa ter em mente. Como eu falei, então, essa não é a única equação a único tipo de equação para reta, tá bom? O próximo tipo de equação que a gente vai ver é o que nós chamamos de equações paramétricas, tá? E as equações paramétricas é só uma outra maneira de representar essa equação vetorial dada inicialmente, tá? Então, assim, só para não ficar sem falar, então, a equação paramétrica
da reta O que a gente aprendeu sobre equação vetorial? Então, então só para deixar formalzinho, né? Nós temos um ponto A com coordenadas x1, y1 e z1. Temos um ponto V, um vetor V com coordenadas A, B e C. E aí a gente aprendeu o quê? Que a equação vetorial da reta R, que passa por A e tem a direção de V, ela é descrita da seguinte maneira: x, y, z, ela é o ponto A, x1, y1, z1, mais t vezes ABC. Ok? Esta é a equação paramétrica. Como eu falei, a gente pode melhorar ela aqui, né? Deixar assim, x1 mais AT, y1 mais BT, z1 mais C vezes T. Ok? Se a gente lembra de igualdade entre vetores, quanto que vetores são iguais? Então, vetores são iguais quando os elementos correspondentes são iguais. Então, precisa o x ser igual a x1 mais AT. Então, vou escrever aqui assim. Isso ocorre, né? C e somente C. X for igual a x1 mais AT. O y for y1 mais BT. E o z por z1 mais ct. Ok? E isso aqui é o que a gente chama, né? Lembrando que tem um parâmetro, tem um número real. Ok? Esta equação, vou só baixar um pouquinho a seta para ficar centralizado. Esta equação, esse conjunto com essas três equações é o que a gente chama o quê? De as equações paramétricas da reta. Qual reta? Então, equações paramétricas da reta R, que a gente chamou inicialmente lá, que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V dado, ok? Então, só botar R, 2 pontos, e voltar a nossa setinha. Quando a gente olha para ela, fica fácil identificar. Os números que não estão acompanhando o T são justamente as coordenadas do vetor A dado inicialmente, ok? X1, Y1 e Z1. Os números que acompanham o coeficiente T, A, B e C, são justamente as coordenadas do vetor V, ok? Então, essa aqui, só para escrever, então, são o que a gente chama das equações paramétricas da reta, que a gente chamou de R, que passa pelo ponto A. Vou colocar PTO ponto A. x1, y1, z1. E tem a direção do vetor V. A, B e C. Ok? Então, essas são as equações paramétricas. Uma coisa importante, gente, é que para achar pontos, olha só, a vantagem é que quando a gente escreve aqui atrás, aqui, se eu troco o T por um número, já sai automaticamente o ponto da reta, tá bom? Quando eu quero achar um ponto que pertence a essa reta, eu tenho que, para ter por princípio de coerência, eu tenho que trocar esses valores de T, gente, pelo mesmo número. Então, assim, se eu troco o T por 1 na primeira equação, necessariamente eu troco por 2, se eu troco o T por 1 na primeira equação, na segunda eu tenho que trocar por 1, e na terceira eu tenho que trocar por 1, senão fica incoerente achar qual é o ponto, ok? Então, lembrando assim, a gente pode pensar, uma maneira de a gente pensar, só vou voltar aqui o gráfico. Você pode pensar o quê? Que este ponto, então você tem a reta R e o ponto A. O ponto P está se deslocando sobre a reta, ok? Em cada instante você tem um valor correspondente para o T. Você tem, sei lá, um T que determina qual... Existe um único T que diz qual é o momento em que esse ponto está aqui. Existe um único outro valorzinho T que diz qual é o momento em que o ponto está aqui. Então, se eu troco o T por 1 e acho esse aqui, não faz sentido eu trocar por 2, ok? Então, assim, só no T igual a 1 tem esse ponto P. E aí, só no T igual a menos 1, por exemplo, tem esse ponto P aqui, tá bom? Então, é assim, quando você vai achar os pontos que descrevem, você tem que achar, então, de maneira sincronizada. Eu troco o valor por
pelo mesmo t, tá bom? Então, exemplo, olha só, exemplo. Vamos manter o exemplo fixo. Ó, a gente quer a equação da reta que passa pelo ponto A. O nosso ponto A lá do exemplo anterior era 1, menos 1 e 4. E tem a direção do vetor V, que tem coordenadas 2, 3 e 2. Ok? Só que agora a gente quer as equações paramétricas. Então, se eu quero as equações paramétricas, então eu sei que o x, ela é... Só arrastar um pouquinho mais assim, pronto. A nossa reta R tem o x como sendo 1 mais 2t, o y menos 1 mais 3t, e o z 4 mais 2t. Pronto. Esse t é um parâmetro. Se eu quero achar, então, pontos que estão sobre a reta, sei lá, se eu fizer t igual a menos 2, ok? Então, eu tenho que fazer t igual a menos 2 nas 3 equações para achar qual é o ponto que pertence lá. Se o t for menos 2, quanto é o x? Ó, o x é 1 mais... Perdão, 1 ficou feio? 1 mais 2 vezes menos 2. O y. Menos 1 mais 3 vezes menos 2. O z. 4 mais 2 vezes menos 2. Okay? Então, menos 4 mais 1, menos 3. Menos 6 menos 1, menos 7. 4 menos 4, zerou. Qual é o ponto? O ponto tem coordenadas menos 3, menos 7 e 0. Esse é um ponto que pertence a essa retinha aqui, ok? Então, essa é a ideia de equações paramétricas, bem simples, tá bom? Vamos só para manter o padrão de numerar tudo aqui, eu vou manter a cor verde. Então, essa aqui que a gente falou aqui atrás, que eu estou grifando aqui agora, as equações paramétricas, então a gente vai chamar ela de equação 5, tá bom? Eu estou mantendo a numeração do livro, ok? Acho que até agora não tem muito mistério. Lembra, então, assim, só porque agora eu falo como que a gente define a equação, né, dada por 2 pontos. Lá no ensino médio e tudo mais, a gente aprende o quê? Dados 2 pontos do plano, então agora sim, estava meio travado até. Dado 2 pontos do plano, então assim, estou no plano, só tem 2 coordenadas, um ponto A e um ponto B, a gente consegue achar a equação da reta que passa por A e B, consegue achar a inclinação e tudo mais. Imaginar, né? A gente traz esse problema agora para o espaço, né? Como que eu posso, dado 2 pontos no espaço, achar a reta que passa, né, por esses 2 pontos? Então, a gente chama, né, o livro chama de reta definida por 2 pontos. Desculpa, hein? Então, reta definida por 2 pontos. Vou tentar ilustrar aqui em 3 dimensões, okay? Só para não ficar muito vago. Então, assim, nós temos o eixo Z, as cotas, eixo Y, eixo X. Então, abscissa, ordenada e cota. Aí, imagina, sei lá, que você tem um ponto aqui, ponto A, e um ponto B aqui, ok? E aí a gente quer a reta que passa por A e B, ok? E nós queremos essa reta aqui. A reta que passa por A e B, a reta R. O que a gente percebe é o seguinte, essa reta, olha só, a reta R passa pelos pontos A e B, se o vetor AB ou o vetor BA, tanto faz, for um vetor diretor dessa reta, ou seja, o vetor AB, eu vou fixar AB, mas você pode pensar em BA também, não tem problema não. O vetor AB, ele dá a direção dessa reta. Então, consequentemente, o BA também dá. É só a questão de qual direção vai, okay? Qual o sentido vai, mas dá a mesma direção. E aí, o ponto A pertence à reta, ou o ponto B pertence à reta, ok? Então, a reta que é definida por 2 pontos, olha só, é a reta que passa pelo ponto A
né? A reta define 2 pontos A e B. É a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor AB. Ou, como a gente viu, tem várias maneiras, né? Uma equação da reta tem várias representações. Você pode dizer que é o quê? Que é a reta que passa pelo ponto B e tem a direção do vetor AB. Ou, né, se você quiser usar o vetor BA, então é a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor BA. Ou a reta que passa pelo ponto B e tem a direção ponto B e tem a direção do vetor BA, ok? Mas então, pelo que a gente falou aqui, eu vou escolher um deles para seguir de padrão. Então, vou dizer, é a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor AB, ok? Então, isso aqui para a gente nada mais, nada menos é do que a reta, então, a reta definida pelos pontos A e B, A e B, é a reta que passa por A. Então, vamos colocar pelo ponto A, né? Pelo ponto A. E tem a direção do vetor V dado por AB, ok? Como eu falei, então, aqui eu vou até grifar de outra cor para vocês lembrarem que eu estou estudando. Você pode escolher passando pelo ponto B, ok? E tendo a direção do vetor AB. Ou pode escolher, então, passando por A e tendo a direção do vetor BA. Ou B e a direção do vetor BA. Nada muda, ok? Você vai obter equações que aparentemente são distintas, mas que descrevem a mesma reta, ok? Isso em símbolos para a gente, então se eu chamei essa reta de R, então é a reta que passa, olha só, R é a reta descrita por A na direção do vetor AB, ok? Ou, agora aqui eu vou escrever em todos, é a reta que passa por A na direção do vetor BA, ou a reta que passa por B na direção do vetor AB, ou passando por B na direção do vetor BA. Todas descrevem a mesma reta, tá bom? Então, vou pôr só assim, R, 2 pontos, são 4. E a definição que está escrita tudo isso de branco é essa primeira aqui, tá bom? Com isso, por exemplo, se eu der 2 pontos para vocês, a gente é capaz de achar, por exemplo, a equação vetorial e a equação paramétrica da reta, ok? Então, por exemplo, olha só, exemplo. Imagina que o nosso ponto A tenha coordenadas, então, 3, menos 1 e menos 2. E o ponto B tenha coordenadas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Okay? Então, qual é a equação da reta que passa por A e B? Então, qual é a equação de reta? A gente aprendeu duas. Então, a pergunta é, qual é a equação vetorial? E depois, qual é a equação paramétrica? Que foi as que a gente aprendeu até agora. Da reta que passa por A e B, ok? Como é que a gente acha essas duas equações? Então, solução bem simplesinho. Olha, então, eu vou seguir a nossa, né, a definição dada originalmente. É a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor AB. E tem a direção do vetor AB. Então, como é que eu acho o vetor AB? O vetor AB, gente, é só fazer B menos A. B menos A. Então, B menos A, olha só. 1 menos 3, menos 2. 2 menos menos 1, 2 mais 1, 3. 4 menos menos 2, 4 mais 2, 6. É o vetorzinho V. O ponto A está dado, né? Então, a equação, né, a gente consegue descrever a nossa equação começando pela vetorial da seguinte maneira. Os pontos lá que têm coordenadas x, y e z, eles têm que satisfazer essa relação. Quais são as coordenadas de A? A é 3, menos 1 e menos 2. Mais t vezes, qual é o vetor AB? Menos 2, 3 e 6. Então, menos 2, 3 e 6. Pronto. Achamos a equação vetorial. Esse aqui é a equação vetorial. Qual é a equação paramétrica? A gente só precisa isolar o x, o y e o z, certo?
Então, essa é a equação vetorial, a equação paramétrica aqui embaixo. Então, o x vai ser quem? 3 menos 2t. O y vai ser quem? Menos 1 mais 3t. E o z? O z vai ser menos 2 mais 6t. Pronto. Tá aqui. Essa aqui é a que a gente chamou de equação paramétrica. Ok? Lembrando que aqui t é um número real. Aqui também, né? Para a gente escrever aqui embaixo. T é um número real. Bem simplesinho, certo? O legal da equação paramétrica, gente, quando a gente fala de equação definida por dois pontos, é que essa equação paramétrica, ela nos permite fazer uma seguinte observação. Imagina que você está estudando algum problema, ok? Então, assim, eu vou desenhar de novo o nosso plano fajuto aqui, tridimensional. Então, nós temos o eixo x, y e z. E aí, já vou pegar a inclinação primeiro e fica mais fácil. Tá a nossa reta R. Ok? Mas por algum motivo... Só um minutinho. Tá falhando. Desculpa. Mas por algum motivo a gente só quer determinar... Olha só, imagina que seu problema só envolve assim, você só se interessa por saber... Você só quer o segmento AB. Ok? Eu só quero o segmento AB. Então não me importa o que está acontecendo para além do B, nem antes do A. Ok? Ou para além do A, nem antes do B, dependendo da posição deles. Ok? Como que a gente poderia descrever... Eu vou voltar à reta só para fazer sentido, tá? Como que eu poderia, então, descrever todos os pontos que estão somente nesse trechinho amarelo, ok? Sem me preocupar com quem está no nosso desenho. Para cima de B ou para baixo de A. Como que eu poderia descrever isso? É simples e a ideia é a mesma que a gente já montou lá por trás, ok? Então, olha só, agora para a gente, eu vou pegar outra cor aqui, digamos verde. Só importa os pontos P que estão variando entre A e B. Eu não quero que, por exemplo, digamos que eu botasse assim, T igual a 2. Opa, caiu aqui para fora, né? T igual a 5. Opa, caiu aqui para fora. T igual a menos 1. Caiu aqui para fora. Então, assim, como que eu poderia pôr, né? Determinar quais são os valores de T para fazer o nosso P ficar só rodando aqui dentro, variando aqui dentro, certo? A ideia é o seguinte, então, de novo, agora eu quero que o P ele vai pertencer, consequentemente, à reta R. Mas eu quero que ele pertença simplesmente ao segmento AB, ok? Então, a gente quer descrever a equação dos pontos P que pertencem, okay? Então, P pertence ao segmento. Segmento quer dizer segmento de reta, tá bom? AB. Como que eu posso descrever as coordenadas desse ponto P? Então, eu pergunto, como que eu posso fazer isso? Ok? Olha, então, a gente quer que o ponto P satisfaça a seguinte coisa. Então, a princípio, ele tem que pertencer à reta R, ok? Então, o ponto P, ele tem que passar pelo ponto A e ter a direção do vetor AB, ok? Só que eu não quero que isso extrapole. Então, assim, eu quero limitar quais são os valores de T, ok? E a gente vai ver que para o ponto P estar aqui dentro, a gente vai ver que esse T tem que estar entre 0 e 1. Ó, observe que escrever isso é a mesma coisa que escrever o seguinte. Então, P tem que né, passar pelo ponto A e ter a direção do vetor AB, que é simplesmente fazer B menos A. Então, é A mais T vezes B menos T vezes A. Né? Só multipliquei o T por todo mundo. Agora, a gente pode pôr A em evidência, eu fico com 1 menos T vezes A mais T vezes B. Okay? Então, o nosso ponto P ele tem que satisfazer essa leizinha. O que acontece aqui? Vamos analisar os casos. O que acontece se o T for 0? Olha, se o T é 0, então quem é o nosso ponto P? É 1 menos 0 vezes A mais 0 vezes B. 0 vezes B é 0. 1 menos 0 é 1 vezes A é o pontinho A. Então, olha que legal. Quando o T é 0, o seu ponto P ele andou e está aqui no A. Né? O seu ponto P veio aqui para o A.
se o t for 0. O que acontece se o t for 1? Se o t for 1. Então, o ponto P é quem? 1 menos 1 vezes A, mais 1 vezes B. Mas agora, 1 menos 1 é 0. 0 vezes A é 0. Sobrou só o B. Okay? Então, quando o t varia entre 0 e 1, olha só, se o t é 0, ele está no A. Se o t for 1, ele caiu aqui no B. Ok? E os demais valores, então, tem que estar entre 0 e 1. Então, quando eu quero descrever um ponto P pertencendo a um segmento AB, não quero que ele escape desse segmento, ou seja, ele vai pertencer à reta. Para qualquer valor de t que eu colocar, se for maior do que 0, menor do que 0, maior do que 1, menor do que 1, ele sempre está na retinha branca. Mas se por algum motivo a gente só quer entender, ou só precisa dos pontos que estão entre A e B aqui de amarelo para a gente, então a gente consegue descrever todo ponto P pertencendo ao segmento de qual maneira? 1 menos t vezes A, mais t vezes B, onde esse t só pode estar entre 0 e 1. Se ele é 0, ele é o próprio A. Se ele é 1, ele é o próprio B. E se ele está entre 0 e 1, por exemplo, meio, se ele é o meio, ele está na metade aqui de AB, ok? E assim, a gente acha todos os pontos que estão no segmento. Por exemplo, olha só. Vamos pegar essa aqui, olha só. Essa aqui é a equação paramétrica. Vamos imaginar que o A seja o 3 menos 1 menos 2 e o B seja 1, 2, 4, ok? Então, o A é este e o B é este aqui. A equação de branco que está aqui, ó, descreve toda a retinha R, certo? Como que a gente pode achar essa de verde que está aqui no meio? Então, o que vai mudar é o seguinte, é 3 menos 2t, mas com um t podendo ser entre 0 e 1. 1 menos 3t, com t entre 0 e 1. E menos 2 mais 6t, com t entre 0 e 1. Ok? Então, se a gente pega aqui no nosso exemplo, se o ponto A, então tem coordenadas 3 menos 1 e 2, ou 3 menos 1 e menos 2. O ponto B tem coordenadas 1, 2 e 4. Ó, observe que é o mesmo que eu fiz aqui atrás, tá bom? Ó, 3 menos 1 menos 2, 1, 2 e 4, ok? A equação paramétrica a gente já viu aqui, então eu vou copiar porque o do segmento é quase igual. Okay? O que vai mudar é que t não pode ser todo número real, e sim ele é alguns números reais, ok? Estão necessariamente entre 0 e 1. Então, a equação que descreve o segmento AB ela é dada por esse trem no colo onde a gente quer. Ok? Então, eu consegui copiar, pelo menos foi mais rápido escrever tudo. Agora, com t entre 0 e 1. Okay? Então, se a gente pensar assim, linearmente, só talvez facilite para ajudar a entender. Imagina que aqui está a nossa reta R. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Essas equações, elas descrevem todos os pontos P, vou manter o padrão na tábua de verde, todos os pontos P que estão entre A e B, podendo ser A, podendo ser B, ok? Mas sem fugir de A e de B. Se o T for 1, o seu ponto P cai bem aqui no B. Se o T for 0, cai aqui no A. Do contrário, ele está aqui sempre no meio. Okay? E ele nunca vai estar à direita de B, nem à esquerda de A, nesse caso, tá bom? Acho que assim ajuda a gente a entender. Só que a gente pode pensar, né, claro, que a nossa reta tem algum tipo de inclinação, como a que foi vista aqui, tá bom? Então, dessa maneira, com T entre A e B, então, isso aqui é o que a gente chama, tá bom? De equação, vou pôr de amarelo. São equações paramétricas, ok? Mas equações paramétricas do quê? É da reta B? Não. É do segmento AB, ok? Então, equações paramétricas do segmento de reta, ok? Segmento de reta AB. Okay? Eu posso falar de uma equação vetorial do segmento? Posso, gente, olha só. Não vou escrever de novo, senão vai ficar assim, repetitivo. Mas tá vendo? Esta é a equação da reta.
Se eu quero só a equação do segmento, o que eu preciso fazer com T? Deixar ele só entre 0 e 1. Okay? Então, eu teria também uma equação vetorial do segmento AB, equação paramétrica do segmento AB, ok? Foi o que a gente falou aqui agora. Normalmente é mais pedido, é mais estudado, é mais interessante a equação paramétrica, ok? Mas é a mesma coisa, tá? O que são as equações simétricas de uma reta? Então, assim, tudo a gente tá descrevendo a mesma reta, só que de algumas maneiras diferentes. Então, aqui a gente chama de equações simétricas de uma reta, ok? Olha só, de novo, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto e um vetor, ok? Então, nós temos um ponto A, com coordenadas x1, y1, z1, e você quer o quê? Descrever a reta R que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor ABC, ok? Então, nosso objetivo é descrever essa reta. E agora a gente vai escrever ela de uma maneira diferente. Olha aqui, então assim, vamos só voltar um pouquinho. Quando a gente veio para cá, nós falamos, bem aqui assim, agora achei. Nós falamos sobre a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Então, era x igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, z igual a z1 mais ct, ok? O que a gente vai fazer aqui é sumir com parâmetro. A gente vai achar uma maneira de tirar uma igualdade entre eles e vai vir por meio do parâmetro. Então, o t vai sumir da parada aqui para a gente agora. Essencialmente, é isso que a equação, essas equações simétricas dizem, ok? Então, assim, a gente parte da equação paramétrica, ok? Qual é a equação paramétrica dessa reta? Olha, se assim, a equação paramétrica é só você pegar, então, e fazer. Você vai dizer que um ponto P pertence à reta, então tem coordenadas x, y, z. O x tem que ser quem? x1 mais TA, ou AT. O y é quem? y1 mais bt. E o z é quem? z1 mais ct. Okay? Essa a gente viu que é o quê? O que a gente chama de equação paramétrica. Se a gente pega e isola o t, por exemplo, lá na primeira, olha só. X é igual a x1 mais at. Então, x1 mais at é igual a x. Então, at é quem? X menos x1. O t vai ser quem? X menos x1 sobre a. Ok? E agora, o que acontece? Como eu falei, assim, o t tem que ser o mesmo, né? Porque senão você não consegue escrever um ponto, né? O ponto vai ter que ter coordenadas x, y e z. Então, para esse mesmo t, o que a gente vai ter? Olha, nós teremos y1 mais at igual a y. Então, olha só. Observe que é tudo igual, só que aqui a nossa esquerda é x e a direita é y. Então, eu passo o y1... Aqui é um b, perdão. Eu passo o y1 subtraindo e passo, em vez de ser o a, passo o b dividindo. Então, o t é quem? Y menos y1 dividido por b. E se a gente olha para as cotas, então, para z, então, z1 é c vezes t, é z. Passo o z1 subtraindo e o c dividindo. Então, t é z menos z1 sobre c. Como eu disse aqui para a gente, o t do parâmetro tem que ser o mesmo, então a gente sabe que para um dado instante t, o mesmo instante, tudo, né, o t é o mesmo. Então, x menos x1 sobre a tem que ser igual a y menos y1 sobre b, que por sua vez tem que ser igual a z menos z1 sobre c. E é isso que a gente chama de equação simétrica da reta. Sumiu o parâmetro t. Então, a gente fica com x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b, que é igual a z menos z1 sobre c. Você pode ainda lembrar que tudo isso é igual ao seu t, ok? Depende, claro, do seu problema, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de equação simétrica da reta. Então, esse aqui é o que é chamado, então, equação simétrica da reta que passa pelo ponto A. Então, perdão, desceu muito. Da reta R que passa por A. X1, Y1, Z1, na direção do vetor V. Aqui é D. De V a B, C.
que é legal aqui para a gente? Embaixo, né, no denominador, aparecem as coordenadas do nosso vetor diretor e na subtração aparecem as coordenadas do ponto A, ok? E aí os pontos P que pertencem à reta, que tem coordenadas x, y e z, eles devem satisfazer essa relação, tá? Então, agora deu 8h15 certinho no meu relógio, eu vou parar a aula, tá? E aí a gente faz o quê? Faz um exemplo na próxima aula sobre como achar a equação simétrica. É bem simplesinho, vocês podem pegar, então, assim, como exemplo, o que a gente foi fazendo aqui, ó, nós falamos da equação, por exemplo, da equação simétrica, perdão, da equação paramétrica da reta, ok? A gente falou aqui, ó. Você tem essa equação paramétrica da reta aqui, ó, atrás, por exemplo. Se você isolar o t aqui e fizer as igualdades, você consegue achar a equação simétrica dessa reta, ok? Então, eu vou fazer isso na próxima aula. E nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes. Quando que uma reta é paralela a um plano, ok? Quando que uma reta é ortogonal a outra reta, ok? Uma reta ortogonal a duas retas dadas, ok? E isso tudo vai depender dos produtos entre vetores que a gente estudou nas aulas anteriores, tá bom? Mas, essencialmente, a aula de hoje era isso aí. Eu vou parar agora de partilhar a tela e voltem na sala caso alguém tenha alguma pergunta ou alguma dúvida, tá bom? Perguntas? Dúvidas, comentários, sugestões? Nenhum comentário, nada a falar? Ok, então assim, eu recomendo que dê uma boa estudada. A gente está por 2 aulas, essencialmente, para fechar o conteúdo, tá bom? Não o conteúdo, assim, melhor dizendo, né? O conteúdo não... talvez precisasse um pouco mais, mas por 2 encontros para complementar os nossos dias de encontro, porque depois é a última semana, né? A semana do 24. E aí a semana que vocês têm para, embora a gente tenha um encontro programado, vocês têm para responder a avaliação, tá bom? Professor, essa é a última prova? Sim, é a última prova. Que vai cair produto misto, que a gente falou, e o que a gente começou a falar agora de retas, né? Então, assim, por enquanto só tem esse conteúdo. Eu devo fechar retas e falar sobre planos. Então, assim, o conteúdo fica limitado até a semana do dia 17, em todo caso, tá bom? Mas tudo indica que é produto misto entre vetores. Retas a gente já completa no início da próxima aula. E planos que eu vou ter 1h30 mais ou menos para falar com vocês, tá bom? Aí só é 2 provas na geometria. Sim. Ah, tá. Mais perguntas? Tá bom, então, gente. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, fiquem à vontade, tá bom? Se for preciso, marquem um atendimento e tentem resolver os exercícios. Eu já vou deixar hoje a lista de retas. É claro, a gente não vai ter visto todo o conteúdo, né? Mas, assim, o que a gente viu, vocês já podem ir adiantando, tentando fazer, anotando suas dúvidas, tá bom? Para a gente ir seguindo. Mas na próxima aula, em todo caso, eu fecho o conteúdo de retas com vocês. Eu vou parar a gravação, qualquer coisa vocês podem ficar à vontade ainda para me perguntar ou para falar, fazer qualquer comentário.